E aí, depois de Pombal, aí nós temos, depois da supressão da ordem dos jesuítas, que foi a escala, né? Portugal, Espanha, França, Áustria, até chegar no Papa. A ordem foi suspensa, veio a Revolução Francesa, a onda liberal avançou no Brasil, no mundo inteiro e no Brasil. O Brasil ficou independente, né? Exatamente. E o Brasil independente teve vários atritos aí com a igreja, né? O mais famoso deles foi o caso Dom Vital, né? Sim. Se você quiser comentar um pouco. Sim. A questão religiosa. O Brasil que ele nasce da independência é um Brasil problemático, né? Porque é um espírito revolucionário que se separa de um espírito revolucionário. Então, se tem a Revolução Francesa, com a Revolução Francesa, Napoleão assume o poder para tentar dar um caos para aquela zona, e ele leva a zona para o resto da Europa inteira. Você tem Dom João VI fugindo de Portugal. Há uma estabilidade cada vez maior em Portugal por causa das 3 invasões francesas, que vai gerar a Revolução do Porto em 1820. E aí é impressionante ver a mentalidade dos portugueses que lideram a Revolução do Porto. Porque é um rompimento com a tradição portuguesa e católica tão grandioso que até os autores portugueses vão dizer, olha, a culpa da separação do Brasil foi de Portugal. Então, na nossa história de Portugal, João Amial mostra claramente isso. Porque os revolucionários portugueses não estavam nem aí para o Brasil. Então, os deputados enviados para as cortes de 1820 eram achincalhados. Portugal houve toda uma pressão para tirar os privilégios que o Brasil tinha ganho a partir da elevação do Brasil de Reino Unido, de Brasil, Portugal e Algarves. Então, houve uma insensibilidade completa aos pleitos brasileiros, à tradição brasileira. Não houve uma questão de manter... Lembrando que esse nome Cortes é impróprio, né? Aí tem uma jogada terminológica. Lá foi uma Assembleia Constituinte, não Cortes, né? Sim. E Cortes é convocada pelo rei não em rompimento da ordem antiga, pelo contrário, para melhorar certas questões. E o que eles fizeram lá foi uma verdadeira Assembleia Constituinte, exatamente, uma mudança de rumo completa. Né? É o mesmo jogo terminológico que aconteceu na Revolução Francesa. Né? Se convoca por uma finalidade, se muda essa finalidade e se mantém o nome. Né? Então, são esses jogos sujos que a gente sempre vê na história. E é terrível, porque aí o Brasil ele vai se separar dentro desse processo. E aí você vai ter, então, até uma divisão entre irmãos, porque é algo que começa a acontecer a partir do século XVIII, né? Dentro de uma família real você vai ter grandes defensores da fé e grandes traidores da fé. E infelizmente, Dom Pedro I ele deixou muito a desejar, né? Muito a desejar. A pessoa que era o grande herói, e aí é impressionante toda a inversão que a grande lanterna mágica e a caverna de Platão trazem para nós. A ideia de que Dom Pedro I foi o grande estadista e Dom Miguel era como que o fracote. E era o contrário. Quando, na verdade, ele era o grande príncipe da cristandade europeia. Foi reconhecido pela igreja como o rei de Portugal, né? Dom Miguel, claro. Infelizmente, Dom Miguel perdeu. E o nosso triste Dom Pedro I ganhou, né? E Dom Pedro IV de Portugal, né? Ele era o Dom Pedro IV. Ele morreu no mesmo quarto que ele nasceu, né? Lá no Palácio de Queluz, Dom Pedro. Ele era valente, mas tinha ideias péssimas, né? E aí, veja, não tinha mais os jesuítas para ser a grande não tinha. Oposição aos planos dos progressistas. E aí, então, essas ideias revolucionárias ganharam terreno durante as décadas subsequentes. E o problema foi só se agravando, porque o Império foi cada vez mais se distanciando da fé e se maçonizando nas suas altas estruturas. Lembrando que o Marquês de Pombal era maçom, a maçonaria foi fundada em 1717, o Marquês de Pombal foi diplomata na Inglaterra e foi iniciado na maçonaria lá. E a reforma educacional em Portugal foi inspirada na reforma austríaca, que também foi influenciada pela maçonaria. Então, nós vemos todo esse trabalho coordenado. Iluminismo, liberalismo e a maçonaria trabalhando, né? É um caos completo. E aí onde expande a maçonaria, é óbvio que os direitos da igreja eles começam a ser negligenciados. Então, já na década de 1850, tem 2 avisos do governo, né, 2 decretos que eu considero trágicos. O primeiro decreto é aquele que proibia o ingresso em ordens religiosas de noviços, de 1855. E aquilo é terrível por quê? Porque, de repente, você tinha uma vocação para virar monge do mosteiro de São Bento, para virar um frade franciscano, você não podia mais entrar nos mosteiros. Veja que barbaridade. Alguns mosteiros, inclusive o da Luz, usou uma manobra lá, inflou o número de noviços, né? E aí começaram a enviar para a Europa também. Só resolvia uma parte do problema. Sim.
E aí começaram a enviar para a Europa os noviços e trazer já como monges formados, e aí também o Império bloqueou isso. E aí isso vai trazer algo muito trágico, porque depois, quando vier a República, os mosteiros pelo Brasil vão ter 0 monges, né? Então, uma destruição completa da ordem que... coincidente, assim, é uma coincidência do destino, é algo que assim, a República favoreceu, né? Então é uma coisa que não deveria acontecer, mas a República, por nivelar o jogo de campo e não dar os privilégios que a igreja deveria dar, permitiu pelo menos com que esses mosteiros fossem reformados, mas no Império não. No Império houve uma grande perseguição às ordens religiosas e muito mais, né? Então, os bispos eles eram praticamente funcionários públicos, era o imperador que indicava os bispos. A quantidade de dioceses no Brasil era muito restrita, só eram 12 para o Brasil inteiro. Então, quando a gente fala de Dom Vital, por exemplo, Dom Vital era bispo de Olinda. É preciso colocar isso no contexto histórico. O que significava ser bispo de Olinda? Significava ser bispo quase do Nordeste inteiro. Porque eram 12 bispos para o Nordeste inteiro, com exceção ali de Salvador, para o Brasil inteiro. Com exceção da Bahia, praticamente ali, que já tinha, que era o arcebispo primaz, foi a primeira diocese de todo o Brasil. Mas então, um bispo brasileiro, por serem poucos, tinha muito poder. E a estratégia de Dom Pedro, né? Dom Pedro ele era um líder iluminista, com princípios revolucionários, ele indicava os bispos, não olhando a sua santidade, mas olhando a sua ilustração. E aí isso acabou sendo para ele um tiro na culatra quando gerou toda a confusão da questão religiosa. E também tem uma coisa que você puxou que é interessante. Até Pombal, né, no Brasil, mesmo na cristandade geral, havia um conceito feudal relacionado à igreja. Então, os padres, bispo, era como se fosse um senhor feudal de uma determinada região. Mosteiro, muito mais ainda, né? Sim. Mosteiros tinham ampla autonomia, inclusive em Portugal, só para dar um exemplo, se tivesse um criminoso lá, procurado pelos nobres numa região, ele entrasse no mosteiro, não podiam ir atrás dele no mosteiro, tinha que pedir licença para o superior, porque lá é como se fosse um governo dentro de outro governo. Então, essa visão feudal de que os jesuítas dominavam uma região, o bispo dominava uma diocese, terminou com o liberalismo, e aí esses reis, Dom Pedro I, Dom Pedro II e outros, passaram a ter uma visão burocrática da igreja, como se os bispos e padres fossem funcionários públicos que ele pudesse nomear e remover conforme seus interesses. Então, a mudança de mentalidade foi muito grande, né? Bom, mas desculpa. Não, e aí o problema só vai aumentando, né? Porque você vai ter o Visconde de Rio Branco, que vai se tornar o primeiro-ministro, que na época se chamava presidente do Conselho dos Ministros, uma função análoga ao primeiro-ministro moderno, e vai ser grão-mestre da maçonaria no Brasil e, então, o homem mais poderoso depois de Dom Pedro II. E aí, então, está tudo, já depois de 50 anos de maçonaria correndo livre, leve e solta no Império, todas as condições para uma perseguição maior foram colocadas. Essa perseguição ela estoura em 1872 no Rio de Janeiro, né? Então, o Visconde de Rio Branco, como todo maçom orgulhoso, ele é responsável pela lei do ventre livre e ele vai fazer uma audiência em sua homenagem pela lei do ventre livre. Ele era o pai do Barão do Rio Branco, né? Se não me fala a memória. E aí ele vai, então, um padre vai discursar em sua homenagem, isso vai gerar um grande escândalo no Rio de Janeiro, e começa a questão religiosa no Rio de Janeiro, que vai se desenvolver. E depois a maçonaria ela ataca no segundo lugar, que ela era mais forte, que era na diocese de Pernambuco. Só que acontece que ali, Dom Pedro II tinha indicado um homem bispo bastante jovem, 27 anos. Na época, o Papa Pio IX ele achou estranho, né? Como assim um bispo de 27 anos, né? Ele pensou até em recusar a nomeação, só que aí ele começou a receber cartas de Dom Vital dizendo, olha, por favor, não me nomeie. E aí, quando o Papa Pio IX viu que o Dom Vital não queria ser nomeado, então ele foi lá e forçou a nomeação. Então, quando estoura a questão religiosa, você vai ter um conjunto restrito de bispos, desses 12, que eram grandiosos bispos, né? Então, Dom Vital e Dom Macedo Costa eram 2 bispos formados em Paris, né? Em São Sulpício. E vão voltar com uma formação profunda. Dom Vital chegou a ser professor em São Paulo, antes de ser nomeado. E quando estoura a questão religiosa, eles estão preparados para defender os direitos da igreja. Então, aí Dom Pedro II ele percebeu que, pensando em indicar 2 grandes intelectuais, ele indicou 2 grandes
católicos para suas dioceses. E aí estoura um grande movimento contra-revolucionário a partir desses dois homens, né? Dom Macedo Costa vai escrever mais de 1000 páginas contra a maçonaria, em várias cartas pastorais. O CDB ele reuniu 3 grandes livros, já acabou. Esgotou a edição que a gente fez. Talvez alguém consiga achar isso numa estante virtual da vida. Mas nós chamamos de Contra a Maçonaria, que são 800 páginas escritas por Dom Macedo Costa contra a maçonaria. E também publicamos livros para contar essa história para o Padre Dom Vital. Uma biografia de Dom Vital, o escrito que Dom Vital faz da prisão, né? A maçonaria e os jesuítas. E Dom Vital vai ser o primeiro homem que vai reagir. Então, ele vai tentar limpar a sua diocese dos maçons. Tem todo um desenvolvimento histórico aí, né? Os maçons tentam fazer uma missa em sua homenagem às lojas maçônicas em Pernambuco. Dom Vital veta. E eles tentam uma segunda vez, Dom Vital veta de novo. E eles começam a difundir em jornais, em panfletos, vários artigos contra Nossa Senhora, contra a doutrina da Igreja. Dom Vital manda os seus padres irem a púlpito defender a Igreja e Nossa Senhora. A crise vai aumentando. E aí, como os maçons já tinham conseguido dobrar no Rio de Janeiro, eles resolveram publicar a lista de todos os maçons pertencentes à Diocese de Pernambuco, para dizer: olha só, Dom Vital, você está vendo aqui, todos os homens poderosos da região estão do nosso lado, você vai continuar a briga. E aí Dom Vital resolve continuar a briga. Então ele chama todos os padres para o particular, com uma pilha de encíclicas condenatórias à maçonaria, e começa a mostrar: olha, está vendo aqui? A Igreja condenou, abjure, abjure, abjure. Ele consegue fazer o clero todo voltar a -2. Esses dois, ele chega a se jogar aos pés desses dois, vendo que a retórica não funcionou, ele se joga aos pés dos dois: por favor, se converta, abjure da maçonaria. Eles não aceitam, então ele vai lá e suspende de ordem, né, os dois padres. E faz todo o movimento para limpar as confrarias religiosas também de maçons. E, eventualmente, ele não consegue de 3, ele vai lá e faz um interdito às 3, não tem mais culto religioso nas paróquias por eles mantidas. E aqui, essa confusão, então, ela escala para a corte no Rio de Janeiro, que manda Dom Vital levantar os interditos sob pena de prisão. Dom Vital não levanta os interditos, e aí tem um dos momentos mais bonitos da história do Brasil, em que o juiz vai lá para prendê-lo. Ele diz que não reconhece a prisão e vai para dentro da igreja, no Palácio Episcopal. O juiz traz reforços, ele escreve 2 cartas. A primeira carta dizendo quem seria o seu substituto, a segunda carta protestando contra a situação, e quando ele abre a igreja, ele está todo paramentado, né? De báculo, cruz pentoral e mitra. Lembrando que ele foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal da época. Né? O primeiro condenado. O primeiro. E vários momentos dessa perseguição também são... nós encontramos respaldo nas escrituras. Então, por exemplo, Dom Vital... quando ele sai da igreja, ele pergunta pro juiz que vai prendendo, né, a quem chamais, como nosso Senhor pergunta aos soldados. E aí, como os soldados responderam a Jesus de Nazaré, e aí ele diz, a Dom Vital. E aí, Dom Vital repete as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo no Horto das Oliveiras: eis-me aqui. E é levado preso. E no momento quando ele é preso, né, ele vai ser julgado, e ele resolve não se defender, né? E aí ele só coloca uma frase na sua defesa, que é repetindo as palavras também do evangelista sobre o nosso Senhor na frente do Sinédrio Níqueo, né? Jesus permaneceu calado, né? Jesus autem tacebat. Então é impressionante o nível de perseguição que Dom Vital perseguiu. Então, muito bem colocado. Diz alguns biógrafos que o STF da época tinha julgado 163 casos, absolvido todos 163, com a exclusão de um que tinha sido condenado a largar o cargo público que ele estava, só que ele já estava fora do cargo público. Então, Dom Vital vai ser o primeiro homem condenado à prisão na história do STF. E depois de Dom Macedo Costa vai ser o segundo, né? Então, 2 dos 12 bispos vão ser condenados. Um terceiro, que era um homem venerando, que era Dom Viçoso, que dá até nome a 2 cidades de Minas, né? Viçosa e Dom Viçoso, que era arcebispo de Mariana, já tinha 90 anos na época. Ele vai escrever uma carta ao imperador, que é bem famosa. Essa é muito boa. Que é muito boa, que ele vai dizer: olha, imperador,
eu fui frade capuchinho 40 anos e como frade capuchinho e bispo mariano, eu tô acostumado à pobreza. Então, se você vier aqui me prender, me botar no calabouço, saiba que eu vou estar em condições melhores materiais do que como arcebispo de Mariana. Então, um velhinho de 90 anos escrevendo dessa forma para o imperador é uma coisa impressionante, né? Então, você tem ali 3 bispos, né, de 12, e cada um dando seus manifestações de apoio. Quando o Dom Vital é preso, ele para em Salvador. O comportamento do bispo primaz do Brasil ou não, nessa questão? O arcebispo primaz do Brasil, ele recebe Dom Vital na escala que Dom Vital faz em Salvador antes de ir para o Rio de Janeiro, prestando apoio ao Dom Vital. Então, você vê que o episcopado ali, todo está do lado do Dom Vital com maior ou menor apoio, assim, né? Então, assim, todos, em certo sentido, eram ultramontanos, né? Bispos excelentes, né? Eu tenho certeza que o pior dos 12 hoje seria um herói da fé no episcopado brasileiro hoje, infelizmente. Mas o que mostra também a queda, né? Então, porque a gente fala do renascimento, falamos do processo de nascimento, crescimento, crise e renascimento, né? Então, o episcopado brasileiro hoje é fruto da crise, né? Então, é natural que o nível todo caia, não só do episcopado, do clero e dos leigos também. Então, está todo mundo aprendendo a ser católico de novo. Resultado da crise gigantesca da qual nascemos. Depois de Dom Vital, que abalou muito o Império, foi uma das causas da República, né? O Império era assentado em 3 pilares, né? O religioso, a aristocracia rural e o exército. Esses 3 pilares foram minados ao longo do tempo e aí veio a República. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.